Bom dia, oitavo ano, aula de matemática, livro, unidade 3. Estamos na página 18. Na página 18 nós temos alguns exercícios para corrigir, né? Que trabalham ali com parâmetros, né? Incógnitas e tudo mais. Frações com equações com parâmetros, né? Hoje é dia 10 de setembro de 2020. E daí o que eu gostaria de falar? Eu disse, né? Não disse para vocês, se alguém quiser. A aula que vem amanhã, se alguém quiser apresentar a aula, eu deixo, tá? Daí tem que falar bem alto no microfone ali. Bom dia, oitavo ano, aula de matemática. Vocês podem fazer. O que vocês acham? Acho que vai ficar legal. Daí te prepara, né? Daí eu escrevo aqui, daí eu só introduzo vocês assim, ó. Quer apresentar a aula de hoje? Daí tu apresenta, tá? Eu gosto disso. Então tá, aula apresentada ali na página 18 da unidade 3. Beleza? Vamos ali para o exercício de número 6. Eu vou botar só o desenho, deixar em foco o desenho, e daí tu me acompanha no enunciado do teu livro. Qual deve ser o valor de x para que o retângulo seja um quadrado? Eu quero que o retângulo seja um quadrado. Todo quadrado é um retângulo, tá? Isso é que o quadrado ele é um retângulo bem comportadinho, né? O quadrado é um retângulo bem comportadinho. Todo quadrado é um retângulo, né? Então, qual deve ser o valor de x para que o retângulo seja um quadrado? Não precisa de nenhum valor de x para que o retângulo seja um quadrado. Todo quadrado é um retângulo, né? Mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo, na verdade, nessa figura aqui, ele está dizendo assim, ó, qual o valor de x para que os lados sejam iguais, né? Para que tu tenha esse lado igual a esse aqui. Tu tem esse parâmetro aqui, ó, que é A, certo? E tu quer que esse valor aqui, ó, seja igual a esse aqui. Então, claro, daí tu tem um quadrado, né? Observa, para que o retângulo seja um quadrado. Todo quadrado é um retângulo, né? Todo quadrado é um retângulo. Agora, para que esse retângulo aqui, em tese, seja um quadrado, eu tenho que ter lados iguais. Essa é a questão. Então o que está acontecendo? Ele não está te dizendo que isso aqui é um quadrado, mas para que esse retângulo seja um quadrado, esses dois lados devem ser iguais. Tá bem? Então tá, ó. Então quer dizer que o parâmetro A tem que ser igual a 2x mais 1. E daí o que a gente faz? Vamos fazer ao contrário. O 2x mais 1 tem que ser igual ao parâmetro A. Por que é parâmetro? Porque esse vai ser o nosso parâmetro de medida. Esse vai ser o valor que a gente insere, tá? Então agora, isolando o x aqui, bem simples. O 1 somando desse lado faz surgir o 1 subtraindo do outro. Tá bem? A menos 1. 2 multiplicando desse lado, como ele é fator de toda a expressão, ele vai ser divisor de todo outro lado. Então, x é igual a menos 1 dividido por 2. Qual o valor de x? Bom, se o x tiver este valor aqui, isso aqui vai ser um quadrado. Quer ver? Escolhe para mim aí, quem quiser. Escolhe um valor para o parâmetro A. O Lucas escolheu o número 4 para o parâmetro A, certo? Eu quero um quadrado que de lado 4, então aqui tem que valer 4 e aqui também tem que valer 4, certo? Qual vai ser o valor de x se o parâmetro, se eu quero um quadrado de lado 4, tá? Qual vai ser o valor de x se eu quero um quadrado de lado 4, tá?
Então, tu vai ter 4 menos 1 dividido por 2. O valor de x, 4 menos 1, vai ser 3 dividido por 2. X tem que ser 1,5. É isso que ele está dizendo. O valor de x tem que ser 1,5. Né? 3 sobre 2, 1,5. Olha, 2 vezes de 1,5 dá 3. 3 mais 1 vai dar 4 aqui. Outra pergunta então. Agora eu vou fazer uma pergunta inversa. Um raciocínio. Não é inverso. Com outra informação. Tá? Qual o valor de x para que eu tenha um quadrado de área... de área igual a 25 unidades de medidas quadradas. Tá? Eu quero que esse quadrado aqui, ó, tenha área 25, digamos, centímetros quadrados. Qual o valor de x? Qual tem que ser o valor de x? E agora, o que nós pensaremos? A gente vai pensar o seguinte, ó. Se o quadrado tem que ter área 25, ele é um quadrado, eu quero que esse lado aqui seja igual a esse lado, então o número multiplicado por ele mesmo tem que dar 25, certo? Significa que esse A aqui é 5 centímetros. Daí qual vai ter que ser o valor de x? Ó, x tem que ser 5 menos 1. Opa! Aí. 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1, 4. Dividido por 2 é 2, tá? Se o x for 2, eu tenho um quadrado de área 25. Olha só, 2 vezes 2, 4, mais 1, aqui vale 5. O parâmetro vale 5, 5 vezes 5 dá 25, certo? Entenderam então? Então dá para fazer várias coisas, né, trabalhando com parâmetro. Tá? É só pegar a propriedade. Para tu ter um quadrado, os lados devem ter mesma medida. Exercício 6, 7. Então, observe as figuras e responda a questão. Tá? Vamos ver essa figura aqui primeiro. Que figura é essa figura, né? Então, a resposta do item do exercício 6 é o x tem que ser a menos 1 dividido por 2. Eu poderia até pensar aqui que a menos 1 tem que ser um valor positivo, né, para ser dividido por 2. Tá. Mas olha só que coisa interessante. Essa figura aqui, ó, é um triângulo. Pelo menos aparenta ser, né? Um triângulo. Esses lados, todos esses lados têm a mesma medida, porque aqui vale x menos 1, aqui vale x menos 1 e aqui também vale x menos 1. Esse triângulo de mesma medida a gente chama de triângulo equilátero, tá? Porque todos os lados têm a mesma medida. E tem uma coisa interessante num triângulo equilátero: se ele tiver todos os lados mesma medida, seus ângulos internos também têm mesma medida, certo? A soma dos ângulos num triângulo qualquer é sempre 180 graus. Sempre 180 graus num triângulo qualquer. Então, como esse ângulo tem que ter a mesma medida que esse e mesma medida que esse. Por quê? Porque os lados aqui, ó, são de mesma medida também. Então, significa que se a soma dos ângulos internos tem que dar 180 e todos eles são iguais, significa que cada um deles vale 60 graus. Tá? Num triângulo equilátero acontece isso. Além de todos os lados terem a mesma medida, seus ângulos internos também têm que ter a mesma medida. Isso aqui não é simplesmente uma curiosidade que eu estou abrindo aqui de parênteses para vocês, tá? É muito importante essa propriedade, tá? Observe as figuras e responda a questão. Qual deve ser o valor de x
para que o perímetro do triângulo seja igual ao perímetro do pentágono. Vamos botar as duas figuras então em foco. Tá? Então, o contorno que eu utilizo aqui tem que ser igual ao contorno que eu utilizo aqui. Tá? Então, o contorno que eu utilizo aqui ó, é 3 vezes, olha só como é que eu posso montar, 3 vezes dessa medida, x menos 1. Esse aqui é o contorno, é esse mais esse mais esse, ou seja, 3 vezes de um deles. Tá? Esse aqui eu posso fazer de forma bem parecida, eu tenho medidas, tenho lados mesma medida. Esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, as medidas, né? Ó, todos eles valem A mais 1. Então, 1, 2, 3, 4, A mais 1. Então, o contorno aqui é 4 vezes de A mais 1, certo? 1, 2, 3, 4, mais uma vez de 2A mais 1. Não precisa do parênteses aqui, né? Não tem nada multiplicando, mas é só para tu identificar esse contorno aqui e esse. Tá, isso aqui é só para identificar essa parte aqui. Esse parênteses aqui é desnecessário, tá? Mas identifica o lado. Esse parênteses aqui é necessário, porque eu estou contando 1, 2, 3, 4 vezes esse lado lá mais 1. Esse parênteses aqui também é necessário, porque são 3 vezes desse aqui, certo? Eu quero que eles tenham a mesma medida, então eu estou utilizando um parâmetro A aqui, ó. Sabe o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, ó. Qual o valor de x? Se eu quiser montar um triângulo equilátero com esse contorno, imagina que tu tem um barbante, certo? Que tu possa colocar aqui, ó, digamos, essa medida aqui, ó, tu está medindo em centímetros, tá? Essa medida aqui, ó, é qualquer medida de parâmetro A, além do 1. Então, isso aqui é qualquer número maior do que 1, pode ser 1,1, se o parâmetro for 0,1, por exemplo. Então, tu colocar esse parâmetro A mais 1 aqui, ó, garante que essa medida aqui, ó, com certeza vai ser maior do que 1. É isso que ele está dizendo. Tá? Então ele está dizendo assim, ó, eu quero fazer um pentágono, 1, 2, 3, 4, 5 lados, um pentágono, em que eu tenha isso aqui, ó, com certeza maior que 1, esse aqui também a mesma medida, e esse é a mesma medida, e essa é a mesma medida. E a base dele tem que ser o dobro. Vai ter que ser maior que 1 também, mas esse parâmetro que eu usei aqui, ela vai ter que ser duplicada. Então, se aqui for 0,1 que eu estou usando, aqui vai ser 0,2, certo? Então, é isso que ele está dizendo. E com esse comprimento aqui, ó, eu quero fazer um triângulo de mesmo perímetro. Então, eu uso um barbante para contornar aqui assim, ó, garanto que aqui vai ser maior do que 1 e com esse mesmo barbante eu quero formar um triângulo equilátero. Então eu quero formar figuras de mesmo contorno. É isso que eu quero saber. E com algumas garantias, né? A garantia aqui é que vai ter uma unidade a mais do que o parâmetro. Daí qual vai ser o valor de x para que eu consiga montar um triângulo equilátero, tá? Então, essa é a principal ideia. Dá para fazer umas experiências legais com isso, tá? Então, pensa só. Tu tem aqui, ó, 3 vezes x menos 1. Eu quero que seja igual a 4 vezes a mais 1, mais 2 que multiplica... 2 que multiplica não, mais parênteses ali, 2A mais 1. Então tá. Qual deve ser a medida de x, de forma que eu consiga montar um triângulo equilátero, com certeza, né? Como cada lado do triângulo equilátero é x menos 1,
cada lado vale x menos 1, esse x menos 1 tem que ser maior que zero, tem que ser um valor positivo, senão não tem triângulo, né? Então, o valor de x, qualquer que seja, eu tenho que escolher um valor maior que 1, passando o menos 1 para o outro lado, né? Qualquer que seja o valor de x tem que ser mais do que 1 centímetro. Então, eu quero formar um triângulo qualquer, com um valor de x maior que 1 centímetro. Não é? Que garanta que ele tenha mais do que 1 centímetro. Tá? Então, x com certeza tem que ser maior do que 1. Então, vamos resolver aqui e isolar x na expressão. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. 4 vezes a, 4a. 4 vezes 1, 4. Mais 2a, mais 1. Tá? Então, 3x. Posso passar o menos 3 para o outro lado, tá? E já juntar aqui, ó, 4a com 2a, 6a, tá? Sobrou mais 4, mais 1, mais 4. Vamos juntar, né? Mais 4 com 1, mais 5. E esse menos 3 que está desse lado aqui, mais 3 do outro. Então, 3x igual a 6a mais 5 mais 3, 8. Lembra? Eu só posso somar parâmetro com parâmetro e posso, né, número com número. Então 3x é igual a 6a mais 8, o valor de x tem que ser 6a mais 8 dividido por 3. Esse tem que ser o valor de x. Tá? Então, conforme o parâmetro A. Daí a gente escolhe valores, por exemplo, ó, x, se por exemplo, x igual a 2. 2, vale a pena? Vamos ver. Se x igual a 2, não, perdão. Ó, se A for igual a 2, tá? O x vai valer quanto? Por exemplo, eu quero fazer um pentágono, onde o meu parâmetro. Como é que. Tá. Eu quero fazer um pentágono. Onde o meu parâmetro é 2. Então aqui vale 3, 2 mais 1, aqui vale 3. Aqui vale 3, aqui vale 3, e aqui embaixo é o dobro de 2, que é 4 mais 1, aqui vale 5. Tá? Ué, existe isso? Tá, deve existir. 5. Então, olha só esse perímetro aqui, ó. 3 mais 3 mais 3 mais 4 vezes 3 dá 12. 12 mais 5, contorno. Então, o perímetro vai ser 17, né? 4 vezes 3, 12. 12 mais 5, 17. Então, para fazer um contorno desse, eu preciso de 17 centímetros. E esse aqui, ó, x menos 1. Aqui vai ser x menos 1, x menos 1, x menos 1. Vamos ver o valor de x então. Se o A for 2, o valor de x vai ser 6 vezes 2 mais 8 dividido por 3. X igual a 6 vezes 2, 12 mais 8, 20 terços. Tá? Então, aqui eu tenho 20 terços menos 1, 20 terços menos 1 e 20 terços menos 1. Ou seja, eu tenho 3 vezes de 20 terços menos 1. 3 vezes de 20 terços menos 1. 3 vezes de 20 terços dá 20. Tá? 3 vezes de 20 terços. Só. Sim, ó, 20 terços mais 20 terços mais 20 terços dá 60 terços, que dá 20.
E agora 3 vezes 1 dá 3, e eu vou ter um contorno desse triângulo equilátero também de 17. Então, se o meu parâmetro for 2, o barbante vai ter 17 centímetros, eu posso formar um triângulo equilátero dessa medida aqui, ó, 20 terços menos 1. Como é que a gente pode ver 20 terços menos 1 de uma maneira mais interessante? Sei lá, coloca 1 aqui de baixo, 20 menos 1, 17 terços. 20 terços menos 1, 17 terços. Né? Então, a medida do teu triângulo equilátero seria 17 terços. Ó, 17 terços, que medida é? Quantas vezes o 3 cabe no 17? 5 vezes. Cabe 5 vezes e sobra 2 terços. Aí tu consegue até ter uma medida aqui, né? 3 vezes 5, 17. 5. Tu sabe aqui, ó, que o teu triângulo equilátero tem essa medida, 5 e 2 terços, quase 6. Né? 5 e 2 terços. E o teu trapézio, o teu pentágono vai ter essa medida, 3, 3, 3, 3 e base 5, vai dar um perímetro de 17. Se tu usar o barbante aqui e o barbante aqui, ó, a medida desse triângulo equilátero aqui vai ser 5 centímetros e 2 terços. A gente consegue localizar 5 e 2 terços na reta numérica. Tá? Então, eu só estou expandindo aqui a questão para tu entender as aplicações disso. Tá? Olha só, na reta numérica a gente consegue posicionar 5 e 2 terços, por exemplo. Onde é que está? O 5 está aqui. Daí tu pega, sei lá, de 1 em 1 centímetro, né? 1, 2, 3. Posiciona o 6 aqui. Onde é que está 5 e 2 terços? Aqui é 5 e 1 terço. Aqui é 5 e 2 terços. Porque tu distribuiu a distância entre 5 e 6 em 3 pedaços iguais, então cada pedaço é 1 terço, né? Então a medida do lado do triângulo, não do x, né? A medida do lado do triângulo. A medida do lado do triângulo vai ser essa distância do 0 até esses 5 e 2 terços. Por exemplo, se o 5 estiver aqui e o 6 estiver aqui, é essa medida aqui mais ou menos. Ó. Então, o lado do teu triângulo vai ter toda essa medida aqui, 5 e 2 terços, mais ou menos aqui. Ó. Tá? Aqui eu só dei um foco, né? Onde é que está 5 e 2 terços. Então, imagina um triângulo equilátero assim. Ó, se tu levanta isso aqui, vai dar mais ou menos aqui e mais ou menos aqui. Ó. Que muita coisa fica só na minha cabeça, né? É que seria interessante ter um software. O tempo é curto agora, mas seria interessante eu mostrar para vocês com um software dinâmico, de geometria dinâmica, né? Um software dinâmico ali que mostraria eu levantando essa aba aqui para cima, fazendo um traço aqui e levantando aqui também. Eu vou ver se eu consigo fazer isso para vocês. Daí eu consigo projetar aqui na aula, vai ficar bem legal. Daí vocês vão entender o que seria fazer um triângulo equilátero com essa medida aqui. Tá? 5, 2 terços. Mas o que eu queria falar para vocês, que o interessante, o valor de x tem que estar em função desse parâmetro A, vai depender do parâmetro ali do teu pentágono, certo? Então, dependendo do parâmetro do pentágono, 6 vezes o parâmetro mais o 8 dividido por 3 vai ser a medida do x. Lembra que o teu triângulo equilátero tem medida x menos 1. Então, tu encontra o x primeiro
e depois tu calcula x menos 1 para ver a medida do teu triângulo equilátero. Certo? Qual deve ser o valor de x para que o perímetro do triângulo seja igual ao do pentágono? Muito bem. Olha ali no exercício 8. Vou botar em foco ali. Deixa eu ver uma coisa. Tá, o item A. No item A tem duas figuras. Tem duas figuras, né? Com parâmetro e sem parâmetro. Qual o valor de x? De x, as figuras de cada item têm o mesmo perímetro, mesma ladaia, tá? Então, vamos ver o perímetro dessa aqui, ó. Essa aqui eu tenho que somar todos os lados, né? Parâmetro A mais A mais 5, que é o outro lado, tá? E o outro lado é x mais 1, x menos 1. Sei lá que loucura é essa, né? Ele está dizendo assim, ó, eu quero formar um triângulo com essa medida A aqui. Essa medida aqui tem que ser igual a essa medida mais 5 unidades de medida. E essa aqui tem que ser uma unidade x menos 1. Com certeza isso aqui tem que ser positivo, x tem que ser maior do que 1, no mínimo. Né? Tem alguns... isso aqui vai... Tem algumas condições de existência aí que a gente teria que avaliar, né? Outra coisa aqui, ó, um paralelogramo. O que é um paralelogramo? Um paralelogramo é uma figura, é um quadrilátero, uma figura com 4 lados em que seus lados opostos são paralelos, tá? Então, desde que os lados opostos sejam paralelos, tu tem um paralelogramo. Então, esse lado aqui, ó, é paralelo a esse aqui, certo? E eles são lados opostos. Esse lado aqui é paralelo a esse aqui. Então, isso aqui, esses dois lados são opostos. Isso é um paralelogramo. Daí tu poderia me dizer assim, ó, tá, isso aqui é um paralelogramo, mas se eu pegar um retângulo, professor, é um paralelogramo? Vamos ver a definição. Esses dois lados aqui, eles são opostos e paralelos. Esses outros dois lados aqui são opostos e paralelos entre si. Então, e um retângulo é um paralelogramo. Tá. Se todo quadrado é um retângulo, se todo um retângulo é um paralelogramo, quer dizer que todo quadrado é um paralelogramo. Todo retângulo é um paralelogramo. Tá? E daí tem algumas outras definições de algumas figuras geométricas interessantes, tipo o losango. Tá? O losango a gente vai ver que ele também é um tipo especial de paralelogramo. O losango, deixa eu ver. O losango. Vamos ficar assim como um losango. Mas o losango ele é um tipo especial de paralelogramo. Muito bem. Tá. Ele é um paralelogramo que não é um quadrado. Ele tem todos os lados de mesma medida. Todos os lados têm a mesma medida no losango. Tá? Todos os lados têm a mesma medida. Esse tipo de paralelogramo aqui é um paralelogramo, digamos assim, que faz relação com um retângulo. Né? Pegar um retângulo e dar uma empurradinha nele. E o losango é um tipo de paralelogramo que vem de um quadrado, vamos pensar assim, né? Dá uma achatadinha. Dá uma achatadinha aqui nas pontas, tu forma um losango.
Tem que saber se um losango é um quadrado também, não lembro da definição direitinha do losango. Mas isso aqui, o que eu estou fazendo agora é só abrir alguns parênteses, né? O que nós queremos? Que a soma desses lados aqui, ó, seja igual à soma desses lados aqui. É a mesma história do barbante, tá? Eu quero contornar uma figura, quero contornar a outra, e uma vai depender da outra, né? Como é que eu monto? Então, isso. Então, esse perímetro aqui, ó, tem que ser igual a esse perímetro. Quantas medidas A eu tenho? Eu tenho 2 medidas A, mais 2 medidas 2x mais 1. 2 medidas 2x mais 1. Ok? Eu resolvo tudo isso, eu isolo o x e vejo qual deve ser a medida x para que isso aqui aconteça. Tá? Vamos lá então. Muito bem. Gente, que rápido. Esse A mais A dá 2A mais 5. Opa! Isso aqui não vai depender de A. Olha só. A mais A, 2A mais 5 mais x menos 1. Tá? 2A. Aqui, 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 1 dá 2. Ok? Se eu tenho parcelas iguais dos dois lados da igualdade, um de cada lado da igualdade, eu posso cancelar, porque pensa comigo, ó, 2a passando para esse lado aqui, ó, vai ficar 2a menos 2a, dá 0. Ou, passando esse 2a para o outro lado, tu vai ter 2a menos 2a vai dar 0. Olha só o que vai acontecer. Para que eles sejam iguais. 5 mais x menos 1. Esses dois valores aqui eu posso somar. Certo? Então eu vou ter 5 menos 1 dá 4 mais x. É soma algébrica, né? Igual a 4x mais 2. 4x mais 2. Como é que é a brincadeirinha mesmo? Tudo que é x de um lado, tudo que não é x do outro lado. Certo? Tá? Então, x passa para cá e 2 para cá. 4 menos 2 igual a 4x menos x. 4 menos 2 dá 2. 4x menos x dá 3x. 3 está multiplicando, passa dividindo. 2 sobre 3 é o teu x. Olha, na verdade, x, pela resposta que nós encontramos, não depende do parâmetro A, porque tem um valor de x específico e determinado.